Seja bem-vindo à nossa aula de língua portuguesa. Meu nome é Élica Gonçalves e eu estarei falando com você sobre verbete de enciclopédia e vídeo minuto, a nossa aula 4. Estaremos conversando um pouquinho sobre formação de palavras. Lembre que existem palavras que são compostas e o verbete de enciclopédia, ele vem trazendo palavras que são compostas em sua terminologia. Antes da gente falar especificamente e relembrarmos o que é um verbete de enciclopédia e vídeo minuto, que vocês já sabem muito bem, né? Fazem parte aí da geração Z, que estão expert em tecnologia, e vídeo minuto faz parte dessa tecnologia que permanecerá conosco. Vou falar um pouquinho com você sobre a formação de palavras. Sabia que o homem inventa palavras? São capazes de inventar essas palavras e renovar o seu vocabulário. Vamos conhecer um pouquinho o que o Manuel Bandeira vem trazendo para a gente sobre essa formação de palavra em um texto chamado Neologismo. Beijo pouco, falo menos ainda, mas invento palavras que traduzem a ternura mais funda e mais cotidiana. Inventei, por exemplo, o verbo te adorar. Intransitivo, te adoro, Teodora. Manuel Bandeira. Então, Manuel Bandeira vem falando conosco e criou duas palavras com duas expressões interessantes que é te adoro. Então, ele formou dois nomes, Teodora e te adoro. Isso quer dizer que o homem forma palavras. Nós tivemos um poema em que o autor vem trazendo para nós duas palavras, em poema e inauguramento. São palavras também que foram criadas. Hoje, fazem parte do nosso vocabulário literário. E os autores utilizam muito palavras que eles vão criando. E essas palavras, elas podem se tornar do nosso cotidiano, se transformar em palavras que são usuais ao longo do tempo. Entretanto, tem algumas palavras que são formadas pelos autores, mas que não são integradas à nossa língua, mas são usuais do dia a dia, principalmente de autores literários. Falaremos um pouco do que é um verbete enciclopédico e vídeo minuto. O verbete enciclopédico, a gente lembra que a própria palavra ela já vem falando. O que é um verbete? São expressões, né? Um significado daquela expressão que ele quer dizer. Por exemplo, um animal vai dizer onde ele mora, qual que é o hábito desse animal, se é noturno, se é diurno. Então, são as especificações. E enciclopédia, porque ela está inserida em uma enciclopédia. Você, como geração Z, sabe muito bem o que é um vídeo minuto, né? Vídeo minuto são aqueles vídeos em que você pode fazer uma homenagem, pode expressar algum recado para alguém, pode querer fazer uma performance e colocar nas suas redes sociais. Então, são vídeos relacionados em 1 ou menos de 1 minuto. Por isso, tem esse nome de vídeo minuto. Retomando o nosso conceito, porque a gente vai falar do tema formação de palavras. E essa formação de palavras, nós temos as palavras compostas que encontramos muito em termos de verbete. Por isso, esse tema está incluído na nossa aula de hoje. Então, nós vamos aqui falar o que é conceito de formologia. É o estudo da estrutura da formação e da classificação das palavras. Tem origem grega, morfe, forma, e logia, estudo. A menor unidade de estrutura são chamadas de morfema. Então, a gente vai aprender aqui um pouquinho, nós estamos estudando a formação de palavras e nós temos esse nome chamado morfologia, que vai estudar exatamente essa formação, essa estrutura, como que as palavras elas se formam e se estruturam. Falaremos sobre a formação de palavras por
composição. Morfemas importantes. O radical é aquela palavra que tem a sua raiz, que ela não vai modificar. Por exemplo, terra. A palavra terra, o T, o R e o R, ele não vai alterar porque ele é chamado de raiz, de radical. Então, radical é aquilo que não muda na sua palavra. A vogal temática é a primeira vogal que se junta ao radical. Então, na palavra terra, nós temos a letrinha A, que é uma vogal, e ela se juntou ao radical ter, que formou a palavra terra. E temos o tema, que é formado pela vogal temática e pelo radical e desinência nominal. Vamos conhecer um pouquinho? Terra, ter, radical, mais o A se torna desinência nominal. Estou dando nome. Quando é uma palavra, ama, an é o radical dessa palavra e a vogal temática A. Temos as desinências, são partículas localizadas ao final das palavras. Exemplo, amigo. A palavra A, M e G é o radical e o O, desinência nominal, gênero masculino. Amava. Ama é o radical e o vá, desinência verbal. Os afixos são divididos em sufixos e prefixos e auxiliam na construção da palavra. E nós temos neles, nessa palavra aqui, os afixos, nós temos prefixo e sufixo. O exemplo que eu peguei foi o radical ter. E quando eu coloco em ter, não existe essa palavra, então eu vou complementá-la com o sufixo ar. Então ficou enterrar, que é o em é prefixo e o ar sufixo. Outros morfemas importantes é a vogal ou consoante de ligação. São morfemas que surgem por motivos eufônicos, para facilitar ou mesmo possibilitar a pronúncia de uma determinada palavra. A palavra que eu trouxe foi parisiense. Paris, radical, ense, sufixo. E o I, a vogal de ligação. Então, se você separa o que é o radical e o que é sufixo, o que está entre meio o radical e o sufixo, ela se torna essa vogal de ligação. A formação de palavras por composição é quando vão juntando algumas palavras e elas vão se formando em novas palavras dentro do nosso vocabulário. Vamos conhecer? Composição por justaposição. Ao juntarmos duas ou mais palavras ou radicais, não ocorre alteração da fonética, dão origem a um novo vocábulo. Exemplo, guarda-roupa, guarda e roupa. E aí, nisso aí, a gente separa com um hífen, porque guarda é uma palavra e roupa é outra palavra. Mas você pode perceber que formam uma palavra composta. Paraquedas, para e o quedas. Segunda-feira. Você pode falar segundas, terças, quartas, mas ele tem o feira, que veio se juntar e se tornou também uma palavra composta. Temos outras palavras que são muito interessantes. Um exemplo que eu trouxe foi girassol. Gira-sol. Só que quando eu pego gira-sol, eu preciso dobrar o S, porque senão vai ficar o quê? Girasol. Como essa palavra não existe, ela é inexistente no nosso vocábulo, então a gente vai dobrar o S para falar o nome dessa flor linda, maravilhosa, que dá um brilho exuberante quando a gente vê uma plantação de girassóis por aí, né? Então, girassol. Não se esqueça que nessa palavrinha é necessário dobrar o S para que a nossa expressão oral ela saia corretamente.
Composição por aglutinação. Ao unir dois vocábulos ou radicais para formar um novo vocábulo, um deles sofre perda fonética. Então, quer dizer, o que é perder a fonética? É perder o sentido, o som da palavra. Fonética vem de som. Lá nos anos iniciais, quando você estava lá, você deve lembrar muito bem da sua professora falando sobre fonemas, né? Que significa som das palavras. Vamos ver um pouquinho quais são essas palavrinhas que, juntando, e a gente tem que suprimir, quer dizer, sumir com alguma letrinha para que esse som fonético ele saia de forma correta e as nossas expressões, tanto escrita quanto orais, elas se tornam mais expressivas e importantes e bem claras para quem está nos ouvindo. Aguardente, água mais ardente. Sofreu uma supressão da letrinha de uma das vogais A. Água ardente. Então, quando eu falo aguardente, eu estou expressando o nome, mas com uma supressão de uma letra. Da letrinha A, de uma ou da final ou da próxima inicial. Planalto, plano alto. Então, para eu não ficar falando plano alto, então eu suprimi e transformei a palavra em planalto. Planície é plana mais superfície que se tornou planície. Agridoce, acre mais doce. Aqui a gente pode perceber que o C, ele se transforma na letrinha G para dar a origem à palavra agridoce, para não ficar acridoce. Seria estranho, acridoce. Então, transformou a letrinha C na letrinha G para que o som ele fique mais claro e mais que simbolize melhor a escrita agridoce. Sabia que vinho mais ocre se torna vinagre? Olha que interessante. Então, ao invés de ficar vinocre, como que ficou? Vinagre. Então, o C se transforma no G. Embora, em mais boa, mais hora. Embora. Na composição por aglutinação, ocorre um só acento tônico, o do último componente. Então, quando você precisar acentuar, lembrar que quando você forma uma outra palavrinha juntando, ela vai ter somente um único acento tônico, que é do último componente. Formação de palavra por outros processos. Abreviação e redução. No caso da nossa palavra quilograma, nós expressamos o K e o M. Mas nós temos uma redução que é quilo. Então, esse quilo vem de quilograma. Para eu não falar o tamanho da palavra, né, que ela é um pouquinho grande, eu vou falar assim, dá-me 1 quilo de maçã. Então, eu vou me expressar reduzindo, abreviando essa palavra. E a abreviação? A abreviatura, né? É a redução quando eu uso as palavras suprimindo e utilizando, às vezes, a primeira letra ou a letra final. No caso aqui, eu trouxe para você o exemplo de página. Página eu posso expressar da seguinte maneira: se eu colocar um P, colocar um ponto, eu estou me referindo à página. Ou P-A-G com ponto e acentuação para significar a palavra página, a abreviatura da palavra página. Siglas. Siglas são as reduções de algumas palavras e eu trouxe 2 exemplos aqui.
Universidade Federal de Minas Gerais. Se eu disser para você Universidade Federal de Minas Gerais, você vai saber que é a UFMG. Se eu disser o UFMG, você também saberá que é a Universidade Federal de Minas Gerais. O hibridismo. O hibridismo é a união de dois elementos provenientes de línguas diferentes. No nosso caso aqui, nós temos monóculo. O mono é um radical grego e óculos é um radical latim. O outro exemplo é alcoólatra. Álcool vem do radical árabe e latria do radical grego. Então, são junções. O hibridismo vem de duas palavras de formação diferente, de origem diferente. Onomatopeias. Onomatopeias são palavras que significam o som de algum animal. Por exemplo, o reco-reco. Quando eu estou tocando um instrumento reco-reco, ele tem o som do ronco do porco, né? Ou então, quando eu falo toque-toque, eu está se referindo a alguém que bateu na porta, alguém que bateu na janela, alguma coisa nesse sentido. Outros exemplos é o seguinte, se eu disser vapt-vupt, lembra quando o Chico Anísio falava muito isso, vapt-vupt? Que significa o quê? Vai logo e volta logo. Estrangeirismo é o uso de palavras similares de outras palavras em outra linguagem. No caso de origem estrangeira, delivery ou habeas corpus. Neologismo é a invenção ou criação de palavras não existentes na língua portuguesa, que eu coloquei para você no início. A palavra em poema, teadorar ou inauguramento. Vamos praticar? Aqui nós temos algumas atividades, não vai dar para ler todas, mas eu posso dizer para você que vá até a Conexão, acesse o aplicativo da Conexão Escola, que lá estará todas as atividades. Mas vamos ler duas atividades. Observe as palavras abaixo e identifique aquelas que incluem radicais. Letra A, agronomia. Letra B, biólogo. Letra C, ovnimaníaco. Letra D, sociologia. Letra E, psicopata. Atividade 2. Leia com atenção a frase abaixo. O girassol da vida e o passatempo do tempo que passa não brincam nos lagos da lua. Marque a alternativa correta que apresente a sequência respectivamente. Letra A, um elemento formado por aglutinação e outro por justaposição. Letra B, um elemento formado por justaposição e outro por aglutinação. Letra C, dois elementos formados por justaposição. Letra D, dois elementos formados por aglutinação. Letra E, dois elementos formados por hibridismo. 3. Leia a frase abaixo. Vou-me embora para Parságada. Embora, em, mais, boa, mais, hora, processo de formação de palavras, a que chamamos letra A, derivação prefixional, letra B, derivação sufixional, letra C, composição por justaposição, letra D, composição por aglutinação ou letra E, derivação regressiva. Tem outras atividades que você pode acessar e se você tiver alguma dúvida, procure e pode entrar em contato com o seu professor ou fazer outras pesquisas no Google ou em outras redes. Sou grata por sua participação, aluno, sou grata por sua participação, aluna. Se ligue na educação, pois ela faz a diferença e você é muito importante para nós.